Caros amigos, o programa Participação Médica em Debate tem a satisfação de entrevistar hoje o Dr. Marcos Goldrach, que tem o título de médico da família e comunidade e é também o responsável técnico pela Clínica de Saúde da Família Maria do Socorro, na Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. O Dr. Marcos vai nos falar sobre a experiência dele, sobre o papel dessa atividade, que é a estratégia de saúde da família, no conjunto da medicina, a situação atual e as perspectivas dessa área. Eu pediria então de início ao Dr. Marcos que nos falasse exatamente sobre essa questão, a importância da estratégia de saúde da família, a importância do atendimento básico, porque nós estamos todos muito preocupados sempre com o chamado caos da saúde pública, representado pela superlotação nos hospitais, pela dificuldade de atendimento hospitalar, de modo geral, e nós atribuímos isso sempre, com muita razão, a dois problemas básicos, que é o financiamento e os problemas de gestão. Mas talvez haja, além disso, um outro problema não bem identificado, que seria o problema do atendimento básico. Até que ponto isso pode impactar no atendimento à população em geral? Dr. Marcos, o que o senhor acha dessa questão? Bom, muito obrigado pelo convite, Dr. Marcos. Obrigado. Eu sou de Porto Alegre, então fiz minha formação toda no Rio Grande do Sul, a faculdade na Federal, a residência no Grupo Hospitalar Conceição. E para mim o Rio de Janeiro sempre foi um exemplo de uma saúde de muito má qualidade, né? Na faculdade, na minha residência, eu aprendia que o Rio de Janeiro tinha, apesar de ter o maior número de hospitais federais do Brasil, então a maior quantidade de leitos por habitante dos hospitais federais, mesmo assim a saúde no Rio de Janeiro não funcionava, porque não se tinha a atenção primária, né? A partir de 2008, o Rio começou a mudar essa história, então era a capital com mais baixa cobertura de saúde da família, eram só 3% da população cobertas, se eu não me engano, em torno de 30 ou 40 equipes de saúde da família. E a partir de 2008 essa história começou a mudar, houve uma troca de gestão da saúde municipal e começou a se investir pesado na atenção primária. Então eu trabalho na Rocinha, o Miguel Couto era um hospital que vivia sobrecarregado com pessoas com diabéticos, com hipertensos, com pacientes com acidente vascular, cerebral, porque não tinham atenção, não tinham uma saúde próxima da sua casa, né? A Rocinha tem 70 mil pessoas e tinha lá um gineco, um clínico e um pediatra que atendiam essa população de 70 mil pessoas. Em 2010, então, a clínica onde eu trabalho foi inaugurada, junto com ela, outras duas foram inauguradas e hoje nós temos 25 equipes de saúde da família com médicos atendendo essa população. Então, a diferença de 3 para 25 é muito grande, né? Isso para mim é bastante emblemático, mas o Rio começou a investir pesado, então, em atenção primária e na inauguração de clínicas e equipes de saúde da família novas. Se eu não me engano, hoje são 70 clínicas da família que cobrem 50% da população. 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Então saiu de 3% para 50%, o que foi um aumento extraordinário em muito pouco tempo, né? Isso se deu ao longo de 6 anos e o projeto para os próximos 2 anos é aumentar ainda mais e chegar a 75% da população. Talvez poucas áreas da cidade realmente não vão ter, e as áreas prioritárias sempre foram as áreas onde não se tinha saúde, né? A Rocinha, apesar de não ter esse serviço de atenção primária antigamente, ela está rodeada por hospitais. Miguel Couto, tem um centro de saúde municipal na Gávea, está na zona sul do Rio de Janeiro, mas na zona oeste a questão era muito pior.
e lá foi uma área prioritária. Então hoje a zona oeste inteira do Rio de Janeiro, Santa Cruz, Guaratiba, Realengo, Campo Grande, toda tem clínicas da família que cobrem essas áreas. Para mim, essa história do Rio de Janeiro, que sempre foi um exemplo de como não se faz gestão da saúde pública, sempre foi ligado com a ausência da atenção primária, né? As pessoas tinham onde ir depois de ter um trauma. O Rio de Janeiro é referência em hospitais de trauma, né? O Souza Aguiar, Miguel Couto e Lourenço Jorge. Mas as pessoas não tinham onde ir para fazer o seu pré-natal, para fazer a puericultura do seu filho, para tratar sua diabetes, e acabavam lotando a emergência dos hospitais. Hoje, isso então acabou mudando com esse investimento pesado. Hoje temos um investimento em formação de recursos humanos também na saúde, com residência de medicina de família, com, em breve, capacitação também da enfermagem para trabalhar na atenção primária. E isso a gente vê, na verdade, nos números que está se diminuindo as internações hospitalares, né? Esse é um grande impacto. Claro que ainda é muito pouco tempo para mostrar números mais expressivos, como diminuição de mortalidade e essas outras coisas, mas a qualidade da assistência pré-natal aumentou muito, a qualidade do cuidado de diabetes, de hipertensão. As pessoas hoje têm alguém que vá na sua casa, né? Um acamado, então tem um médico, uma enfermeira, um agente de saúde que vão na sua casa cuidar da sua saúde, sem ele precisar se deslocar para um centro maior. Isso acho que é uma vitória muito grande, e principalmente é o que o Brasil realmente está precisando, né? Esse investimento que o Rio de Janeiro está fazendo, que é expressivo. Dr. Marcos, outras ações na área social e ambiental também impactam nesses aspectos de índices de saúde. O senhor tem algum exemplo lá na Rocinha? Claro. Pôde constatar alguma coisa assim? Com certeza. Hoje se fala muito dos determinantes sociais da saúde, né? Que são as questões não ligadas diretamente à saúde, mas que impactam a vida das pessoas, geralmente negativamente. Lá na Rocinha nós temos um exemplo de uma área que era uma área muito carente, com um alto índice, uma alta incidência de tuberculose. Casas muito apertadas, estreitas, becos sem luz solar, sem ventilação. E nessa área, acho que foi 2010, foram inaugurados prédios novos, foi aberta uma rua ampliada, então houveram algumas desapropriações, mas as pessoas passaram a morar nesse ambiente muito mais salubre, muito mais digno. E isso conseguiu diminuir a incidência diminuiu a incidência de tuberculose nessa localidade. Na Rocinha ainda continua muito alta. A incidência da tuberculose na Rocinha é 10 vezes maior que a média brasileira. Mas essas ações realmente mostram o impacto de outras áreas que não só a saúde na saúde da população, né? Nós continuamos fazendo diagnóstico, tratamento de tuberculose, prevenção com investigação de contatos, mas as medidas sociais numa doença que está tão relacionada com condições de moradia e higiene, ela é muito mais impactante do que a saúde, mas nós continuamos fazendo a nossa parte, né? Muito bem. Então, caros amigos, nós estamos aqui analisando e falando quase que de medicina do futuro, mas realizada no presente. Essas coisas a gente lê e pensa como se fosse alguma coisa que será para o futuro. No entanto, o Dr. Marcos está nos dando aqui um testemunho de que já existe isso concretamente em andamento, e ele vai nos falar depois da situação da clínica da família da qual ele é o responsável técnico, mas isso num outro programa. Muito obrigado pela sua atenção.